Programa Vida no Campo. Oferecimento Safra Agronegócios, Grupo Cetec, Ceraçá, Metal Pré, Avioeste, Biobase, Cressol e Grupo Martini. Vida no Campo está começando e hoje o nosso assunto é bem diferente do comum, né? A gente nunca falou aqui de abelhas, de mel, por exemplo, e hoje a gente vai falar de uma abelha bem diferente, que é a abelha sem ferrão. Por isso nós estamos aqui com o Cleiton. Primeiro agradecer, Cleiton, por você nos receber, abrir aqui o teu ofício para nós, para o programa. Imagina, satisfação é minha ter vocês aqui, né? Poder falar de um assunto tão empolgante para muitas pessoas, né? Que vem chamando a atenção cada vez mais. É verdade. E que bom que vocês também optaram, né? Estão abrindo aí o programa para essa conversa. Com certeza. Mas me conta, Cleiton, como é que começou essa ideia de ter as abelhas sem ferrão aí? Sempre teve essa ideia? Como é que é? Bom, eu desde a minha infância carrego esse gosto, né? Da lida com as abelhas comigo. Meu pai mexia com algumas abelhas apis, né, na época. Que são as com ferrão, né? Para quem é leigo assim. Isso, que são as abelhas com ferrão, que na verdade são as abelhas trazidas inicialmente da Europa, né, em 1880, nesses anos, né, com a imigração, e mais tarde uma subespécie de apis também da África. E essa mistura então gerou a abelha africanizada, que é a abelha de ferrão hoje, né? Acho que é importante a gente esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo que nós temos as abelhas com ferrão, que são as abelhas introduzidas, né? E outro grupo de abelhas que são as nossas abelhas nativas, que são as abelhas sem ferrão, a maioria delas, que são as abelhas que sempre existiram aqui na nossa região, no nosso país. Nós temos hoje cerca de 250 espécies catalogadas no país, né? E essas 250 espécies são praticamente a metade das abelhas catalogadas do mundo todo. Então, a biodiversidade em abelhas do nosso país ela é muito rica, grande, né? Muito grande. E aí, por causa do seu pai, você começou com esse gosto pelas abelhas? Ele sempre teve, eu participando junto com ele, né? E depois fui me aperfeiçoando, né? Fui buscando conhecimento com pessoas que já criavam, com cursos, congressos, enfim. E até hoje, né? É uma atividade que eu não consigo deixar. Isso faz muito tempo, Cleiton? Quanto tempo faz? Hoje tenho 37 anos, né? Essa lida com as abelhas vem lá desde os meus 7, 8 anos de idade. Né? Muito tempo mesmo. Uma vida, então, Uma né? vida já. E a gente vê, pelo que você falou, que o seu filho também, que é pequenininho, também já gosta da coisa, né? Ele vai junto comigo, ajudar nas transferências, gosta de mel. Depois nós vamos mostrar ele lá. Que legal. E falando das espécies que você tem, então, aqui na tua propriedade, quais são elas? Bom, eu hoje opto em criar as abelhas que são nativas da nossa região, né? Então eu tenho aqui hoje 8 espécies, que são as abelhas mandaçaia, manduri, canudo, mirim droriana, mirim emerina, mirim preguiça, borá, não sei se já não estou repetindo,
Acho que não. E a jataí, né, que é a mais comum na nossa região. E você tem também a com ferrão aqui na propriedade, né? Eu também tenho a abelha apis, eu também tenho. Tem em torno de 60 colmeias hoje ainda. Tá certo. E essas abelhas sem ferrão, fala colmeia também? A mesma coisa que a Sim, outra? a mesma Quantas coisa. que você tem dessas? Eu devo ter umas 90 colmeias. Nossa, bastante, né? Bastante. E isso dá um trabalhão ou não? Dá muito trabalho, sim. O que é a principal demanda, assim, de ter todo esse volume de colmeia? Bom, eu acho que assim, eu vou falar do modo geral. Eu acho que quem cria abelha hoje, ele começa com atividade pelo viés ecológico, né? Pela preservação das próprias abelhas. Depois tem a parte econômica, porque quando você tem um plantel estabelecido, você também consegue agregar renda com isso, né? Através da comercialização das próprias colmeias, cera, própolis, ou então do mel, né? Que é o produto mais tradicional das abelhas. Então hoje eu já consigo ter um retorno financeiro a partir disso também. Entendi. Então, eu estava falando questão ecológica de preservação, né? A questão econômica, porque ela traz um retorno, e a questão de um hobby, vamos dizer assim, de um lazer, de um passatempo, que também acaba sendo algo que quem lida com as abelhas foca bastante. E todos os dias você tem que lidar com elas aí? Todo dia tem alguma coisa para fazer? Não, eu acho que essa é uma parte assim que a gente sempre fala. A abelha, ela sendo também um animal de estimação, tem sim os manejos que precisam ser feitos nos períodos, principalmente de inverno ou de safra, né? Cada período exige um manejo. Entendi. Mas não que tenha que ser diário. Então a atividade da lida com as abelhas, ela te dá uma certa liberdade. Esse fim de semana eu vou ir passear. É diferente de você ter um cachorro, né? De ter um passarinho que você tem que alimentar todo dia, ou se não até 2 vezes por dia. A abelha, ela espera, né? Então, tem essa flexibilidade. Tem essa flexibilidade, justamente. Falando de safra, agora que você comentou, você tem, assim, mapeado quantos quilos de mel você consegue por safra, mais ou menos, assim, um padrão? Olha, na abelha apis, hoje a nossa região trabalha com média próximo aos 30 quilos ainda, né? A média no estado, ela ainda é baixa, ela está em torno de 15 quilos. Mas as práticas que vêm sendo adotadas, elas vêm aumentando essa produtividade. Entendi. E aí nas abelhas sem ferão, aí varia muito, porque cada espécie tem a sua particularidade, né? E eu ainda estou em fase de montagem de plantel, vamos dizer assim. Então ainda não consigo fazer esse cálculo, porque os meus meliponários, vamos dizer assim, não estão todos em produção. Mas vamos citar alguns exemplos. A jataí, a gente consegue num meliponário de produção em torno de 800 gramas a 1 quilo de mel por colmeia. A mandaçaia já é uma abelha que produz um pouco mais, né? Chega a 2, 3 litros. A borá, 3, 4, até 5. Depende muito, é muito variável isso. Entendi. Varia bastante. Pessoal, você que está em casa com certeza está curioso para conhecer, para ver um pouquinho mais. Depois do intervalo nós vamos voltar e vamos trazer muito mais informações sobre as abelhas sem ferrões hoje no programa Vida no Campo, já depois do intervalo. A indústria de rações Biobase trabalha todos os dias para levar qualidade para a saúde do seu animal. Por isso, quando você vê os nossos produtos na prateleira ou nas propriedades, você encontra o resultado de muitas pesquisas dos nossos profissionais para desenvolver uma alimentação equilibrada, garantindo a saúde do seu animal em todas as fases da vida. Rações Biobase, construindo vidas.
A Ave Oeste oferece equipamentos de altíssima qualidade para aves e suínos, equipamentos para ambientação, climatização e estrutura completa, produtos fabricados no Brasil com tecnologia internacional para oferecer a melhor opção, com instalação e suporte técnico especializado. Conheça as tecnologias que agregam valor e aumentam a produtividade com a parceria e experiência de uma empresa que está há 24 anos ao seu lado. Grupo Martini, há mais de 31 anos oferecendo soluções para o amigo agricultor. Temos à sua disposição toda a linha dos tratores Yanmar, ordenhadeiras GMZ e implementos agrícolas das melhores marcas e toda a linha Steel. Grupo Martini, excelência é o nosso legado. Em Serra Alta, fone 33640080. Há mais de uma década no mercado, a Metalpré tornou-se referência no ramo de pré-fabricados, com foco em melhoramento e crescimento. Temos capacidade técnica para a construção de diversas obras no agronegócio, como barracões para pocilgas, aviários, compost barn e abrigo de máquinas e veículos. Também construímos barracões para indústria, comércio e prédios de até 4 pisos, além de barracões metálicos. Contamos com profissionais qualificados que garantem inovação, agilidade, economia e segurança nas obras. Trabalhamos com estrutura 100% usinada, proporcionando alta produtividade que agiliza o trabalho. Contamos ainda com tecnologia e controle do resultado e realizamos periodicamente análise das resistências de nossos produtos. Oferecemos as melhores matérias-primas do mercado, seguindo sempre referências nas normas técnicas de segurança e qualidade. A Metalpré é sinônimo de qualidade e não para de buscar soluções qualificadas e personalizadas. Metalpré, estruturas metálicas e pré-moldados, em Águas Frias, Santa Catarina. Em Jardinópolis, no oeste catarinense, está localizada a CETEC, indústria química especializada na produção e desenvolvimento de produtos farmacêuticos de uso veterinário, adjuvantes e fertilizantes agrícolas e saneantes para limpeza e sanitização de equipamentos de ordenha. Fundada em 2016 como a única no mercado a agregar o conceito know-how da ciência e tecnologia química aplicadas ao processo de produção, a CETEC uniu a modernidade à expertise comercial e o vínculo com produtores de leite das mais diversas regiões do país. Com estrutura moderna, tem capacidade fabril superior a 20 toneladas dia e 400 toneladas mês. Produção que coloca a CETEC entre as líderes no segmento. Ainda possui laboratório avançado para realizar controle de qualidade e desenvolvimento de novos produtos. Seu portfólio conta com saneantes ácidos, alcalinos clorados e espumantes, neutro, pré e pós-dipping. Produtos inovadores no ramo de higienização leiteira. Connection Grupo CETEC, ligando a ciência ao campo. Facilitar a compra e venda no agronegócio. Essa é a Safra Agronegócios. Desde 2012 no mercado, nossa grande missão é de atender com excelência o produtor rural da grande região. Nos tornamos referência do comércio de defensivos agrícolas, nutrição animal, fertilizantes foliares com aminoácidos e protetores para as plantas. E também medicamentos veterinários. Trabalhamos com o programa Troca-Troca de sementes do governo. A Safra Agronegócios de Jardinópolis é uma empresa familiar que cuida muito bem das nossas famílias produtoras. Safra Agronegócios. Qualidade, inovação e tecnologia para o agronegócio. Na Cressol, quem coopera tem apoio financeiro e tranquilidade para custear a produção. Da pequena até a grande propriedade, conte com a gente. A Cressol está junto, do plantio à colheita. São mais de 14 atividades apoiadas com o crédito rural da Cressol. Investir em sustentabilidade também faz parte da nossa missão. Conte com nosso time de especialistas para custear e investir na sua produção. Cressol, sua melhor escolha.
O seu fim de ano é muito melhor com as ofertas para você e para sua família das lojas Ceraçá. Confira as ofertas de Natal. Lavadora de alta pressão Steel em 6 vezes sem juros de R$ 296,50. Celular Galaxy A53 em 12 parcelas de R$ 194,90. Refrigerador Consul em 1+9 de R$ 419,90 ou com desconto à vista. TV Smart 40 polegadas, 10 de R$ 204,90. Condicionador de ar 9.000 BTUs em 10 vezes sem juros de R$ 189,90. São dezenas de opções para você presentear a sua família. Natal é na Ceraçá. Somos um só. Programa Vida no Campo. Oferecimento Safra Agronegócios, Grupo Cetec, Ceraçá, Metal Pré, Avioeste, Biobase, Cressol e Grupo Martini. De volta com o programa Vida no Campo, hoje aqui com o Cleiton, está explicando pra gente sobre as abelhas sem ferrão. E agora nós estamos aqui no pomar. Qual que é a espécie que tem aqui, Cleiton? Aqui eu tenho jataís, né? Jataí, um meliponário formado por colmeias de jataí. A jataí tem uma particularidade, né? Ela é uma abelha trigona e, como vocês podem perceber, são colmeias afastadas. Entendi. Porque são abelhas territorialistas, né? Elas não toleram enxames próximos, elas brigam entre si. Então, por esse motivo, elas estão afastadas, né? 3 a 4 metros, que é uma exigência, vamos dizer assim, quem tem meliponário, quem lida com jataí. Certo. E o mel dessas abelhas é igual a com ferrão? O que tem de diferente? Como é que é? Na questão física, eu acho que é a principal diferença, né? Sabor, também, todo mel tem, de cada espécie, inclusive de floração para floração, ele traz um sabor diferente. Mas a principal diferença é que o mel da abelha sem ferrão, ele é mais líquido, né? O percentual de água dele é maior e por isso a exigência é de se conservar o mel da abelha sem ferrão na geladeira, né? Ele precisa ser armazenado refrigerado. Sempre refrigerado. Sempre refrigerado. E tem tempo de duração dele ou não? Tipo, você pode consumir em tanto tempo? Não. Assim, isso é uma questão legal. Existem legislações que trazem a validade do mel como 2 anos. O mel de abelha sem ferrão, até por ele ser mais líquido, né, mais aquoso, com o passar do tempo ele vai mudando o sabor, porque de certa forma ele fermenta um pouco. Todo mel ele tem pólen, uma pequena quantia, até porque é o pólen que dá cor amarela para ele, né? E esse pólen ele acaba fermentando, então o mel acaba ficando um pouquinho mais azedinho, né? Ele muda um pouco a característica. Atividade que tem aqui na propriedade do Cleiton, que ele faz com as abelhas, é a reprodução dos enxames, né? Como é que funciona isso, Cleiton? Explica um pouquinho para nós. Bom, a gente chama de divisão, né? Ou multiplicação, então. Nos períodos em que favorece, vamos dizer assim, né? Nos períodos que tem florada e são mais quentes, as abelhas passam por um período natural, que é essa multiplicação, né? Os enxames acabam se dividindo para povoar outras áreas e a gente se aproveita disso para fazer a captura desses novos enxames em iscas, né? Eu utilizo bastante a captura em isca PET ou até mesmo a divisão das colônias, como é o caso da mandaçaia, da manduri, em que esse processo
é facilitado. E Cleito, se alguém está pensando em começar, por exemplo, eu gosto, tenho uma atenção com essa questão das abelhas, do mel, qual que é a tua dica? O que precisa ter para fazer a coisa bem feita? Então, eu acho que o primeiro ponto, Samara, é as pessoas terem a consciência de não extraírem de forma alguma enxames da natureza. As pessoas me relatam muito assim, né, que tem situações de enxames que estão em árvores ou em muros. Como é que eu faço para tirar o enxame para colocar numa caixa? Minha resposta sempre é: preserve ele lá. Se ele já está lá há tanto tempo, é porque ele está num local seguro e protegido. Então a maneira com que a gente consegue novos enxames é através de iscas, né, como a gente já falou na questão da reprodução, ou até mesmo adquirindo já de meliponicultores que já têm experiência, que já têm um bom plantel, né, adquirindo enxames novos e depois disso fazendo a multiplicação desses, né? Mas não agredindo o meio ambiente, fazer a extração de enxames que estão em árvores, enfim, né? Primeiro ponto é fazer a proteção desses enxames. Aqui em outra parte da propriedade, vendo uma outra espécie aí das abelhas sem ferrão. Que espécie que é essa, Cleito? Aqui eu tenho mandaçaia, manduri e mirim. E essa que você abriu é qual? Essa é uma mandaçaia. Uma mandaçaia. Ele vai explicar um pouquinho da estrutura da colmeia para nós. Então explica pra gente o que a gente tá vendo aí na imagem, Cleito. Então esse aqui é um enxame de mandaçaia, na minha opinião, uma das abelhas mais bonitas, né? O que vocês conseguem visualizar ali são os potes de mel, né, onde que a abelha faz o estoque de glicose para passar os períodos de escassez, né, tanto de seca como de frio. E aqui na parte mais central, né, embaixo desse invólucro, são os discos de cria, que é a maternidade das abelhas. É nesse espaço que a rainha faz a postura e que as abelhas vão alimentando as larvas, que depois são fechadas nesses casulinhos, né? E dali que nascem as novas abelhas, e assim o ciclo se renova a cada dia. E sobre a alimentação delas, cada uma tem uma alimentação específica ou como é que é, Cleiton? Cada espécie de abelha, ela visita um determinado grupo de espécies, né? Algumas flores. Nem todas as abelhas visitam todas as flores, né? Elas visitam flores de preferência. Agora nós estamos num período de floração da uva japonesa, que é uma espécie em que a maioria das abelhas visita. Mas existem algumas que são bem específicas, né? Um exemplo é a nativa da nossa região, que é a mamangava, né? Uma abelha maior, por exemplo, é a única abelha que faz a polinização no maracujá. Olha só. Então, percebam a importância ecológica. Se nós não tivéssemos mamangava, ou em regiões que não tem mamangava, a produção de maracujá é bastante comprometida. Olha só, por isso a importância da diversidade, né? Por isso a importância da diversidade, exatamente. E a questão da alimentação, tivemos alguns períodos aqui no Brasil com alguns problemas de alimentação, né, das abelhas. Hoje, como é que está isso, Cleiton? A questão da alimentação é a seguinte, então, quando a gente vai fazer a extração do mel, tanto da abelha apis ou da abelha nativa, nós estamos tirando dela o material que ela armazenou para esses períodos de escassez. Então esse material esse alimento precisa ser reposto de alguma forma. Então nas abelhas sem ferrão se utiliza um xarope à base de açúcar, né? Normalmente um xarope é 50% de água, 50% açúcar. Na abelha apis se utiliza tanto o xarope como também o açúcar seco mesmo, porque a apis ela tem essa capacidade de dissolver o açúcar sólido, né? Tudo vem do campo, é do trabalho que vem a prosperidade, é o suor que aduba a terra fértil que sustenta a cidade. Tudo vem do campo, o pôr do sol faz refletir e pensar que a cada dia
a cidade. Tudo vem do campo, o pôr do sol faz refletir e pensar que a cada dia dentro de mim é certeza que aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Pessoal, nosso programa infelizmente chegou ao final. A gente aprendeu um pouquinho, conheceu um pouquinho mais da abelha sem ferrão. Quero agradecer o Cleito por nos receber aqui, passar um pouquinho do teu conhecimento pra gente que é leigo no assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que fico sempre à disposição, né? Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é conversar sobre a abelha e passar o pouquinho que a gente sabe, né? Que pode ser tão importante para outras pessoas. Com certeza. E claro que eu não ia terminar o programa sem provar, né? Eu e o Ezequiel aqui, ó. O Ezequiel já tá ali no dedo. Eu vou provar aqui com a colher. Vem cá, câmera. Vamos mostrar aqui que delícia. Olha isso. Muito bom. Tchau, gente. Até a próxima. Tem um monte de mel, né? E eles vão pegar. Que agasalham a nossa nação, pelo couro e fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador,